Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento, e eu quero começar esse programa hoje com uma notícia reconfortante. As instituições funcionam. Não acredita? Vejamos. Uma delegada produz um relatório que acusa o presidente de crime no vazamento de dados sigilosos do Superior Tribunal Eleitoral. Um ministro do STF manda o presidente depor neste caso. O presidente devolve uma banana e se recusa a cumprir a ordem. E o que acontece? Manifestações como esta que veremos agora do ministro Barroso. Os sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou a estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Sempre lembrando, a maior segurança das urnas eletrônicas brasileiras é que elas nunca entram em rede. O ministro Barroso me deixa muito tranquilo. Se eu fosse o Bolsonaro, eu me esconderia de medo no cercadinho. Até porque quem vai decidir se ele tem ou não responsabilidade nesse caso é o implacável Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de tantos serviços prestados até este momento. E se as instituições funcionam, eu também quero ver como acabará a investigação do brutal, do inclassificável assassinato do congolês Moise Kabangabe, um ato racista e tipicamente miliciano em Rio de Janeiro, que cada vez mais à mercê do crime organizado. E por falar em milícia, o assunto da capa dessa edição, que a gente vai ver aí, que o Cacá vai nos mostrar, é o crescente descontrole da circulação de armas, o projeto mais bem-sucedido do Bolsonaro depois da destruição da economia. Armas de grossos calibres são rifadas, e os clubes de caça viraram um duto que abastece o crime organizado. Detalhe a reportagem de Ana Flávia Gussen nessa edição. Para tratar desse assunto e de outros assuntos, a gente convidou aqui o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. O Ivan Valente, entre vários assuntos que ele trata, ele acompanha com atenção e denuncia essa política do liberou geral de armas. Então, eu, antes de tudo, queria cumprimentar o deputado Ivan Valente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo e boa noite. Deputado, está me ouvindo? Tá bom. Olha, enquanto a gente tivemos aqui, infelizmente, um pequeno problema técnico aqui com o deputado, enquanto a gente resolve aqui, a gente vamos conversar. Eu vou primeiro, obviamente, apresentar aqui, que eu ia fazer isso na sequência, mas, na verdade, apresentar os companheiros desse programa com quem eu sempre divido aqui com muita honra, enquanto a gente resolve ali o problema do deputado. Ana Flávia Gussen. Ana Flávia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, deputado. Boa noite, pessoal. Thaís Reis Oliveira. Thaís, bem-vinda. Oi, Sérgio, obrigada. Também cumprimentando o Maurício e o deputado Ivan Valente que está aqui conosco. E o Maurício, diretamente do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, deputado. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Thaís. Bem, o Cacá, daqui a pouco o Cacá nos avisa aqui como é que anda aí a solução com o deputado. A gente poderia, então, conversar um pouco. Maurício, se você pudesse informar a gente um pouco como é que o desenrolar aí, as últimas notícias que tem aí sobre esse caso do assassinato do Moise. Eu sei que tem manifestações marcadas, mas o que tem de avanço até esse momento aí nas investigações? E o que se espera nos próximos dias? Então, Sérgio, esse caso brutal, né, ele já está tendo repercussão internacional, né, mas seria mais um que passaria desapercebido se não fosse o fato, talvez, da vítima ser de outro país, né, e ter causado esse rebuliço todo, porque, de início, né, a polícia já demorou 72 horas para pedir, por exemplo, que o dono do quiosque comparecesse para depor, né?
que é uma demora inexplicável no caso. Foram presos os 3 agressores, né? As 3 pessoas, os 3 homens que mataram o Moise já estão presos. Um deles é funcionário de umas barracas que vende barraca, aluga, né, melhor dizendo, barraca e guarda-sol e cadeira na areia. Um outro trabalha no quiosque ao lado, que é colado com o quiosque Tropicália, né, que chama Biruta. E a terceira pessoa não foi identificada com a profissão, mas foram os 3 que participaram do espancamento, né? Mas o fato é que a história está muito mal contada ainda, né? O delegado que está cuidando do caso, ele não tem muita informação para dar ainda. O advogado o Rodrigo Moreira está cuidando do caso, né? Tá trabalhando com a família do Moise, da vítima. Ele fala que está em curso um processo de denegrir, né, aquela velha tática de denegrir a imagem da vítima. O dono do quiosque fala que o Moise jamais trabalhou lá, que essa história que ele foi cobrar salário é fantasiosa, que ele estaria apenas embriagado e tentou pegar cerveja no freezer sem autorização, e na segunda vez que tentou fazer isso começou a briga, enquanto a família do Moise fala que não, que ele trabalhava lá assim e teria ido cobrar R$200 de salário, teria ocasionado essa barbaridade, Sérgio. Agora, o que chama atenção é que esse caso, para lá, né, do crime terrível, ele abre várias pontas para a gente refletir. Primeiro, o que eu acho que ao lado, já foi descoberto isso, o que eu acho que ao lado do quiosque Tropicália, né, que é colado, ele pertencia a um cabo da Polícia Militar com contato regular. Na verdade, no Orla Rio, né, que é a associação da prefeitura que cuida dos quiosques de toda a Orla Rio de Janeiro, não só na Barra da Tijuca, mas em todas as praias, diz que o contato estava em nome de outra pessoa, mas quem de fato tomava conta daquele quiosque era um policial militar. Não se sabe, na verdade, até agora, quem tomava conta do quiosque, de fato, o quiosque de Moise foi assassinado, né? E isso chama atenção para um fato que é a crescente ocupação pela milícia de vários pontos de comércio em toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a Barra da Tijuca, para quem não conhece o Rio, né, tem as praias da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme e tal. A Barra da Tijuca é na Zona Oeste, ela é a parte litorânea de toda aquela região que é dominada pela milícia, né, onde tem várias comunidades. Enfim, onde a milícia nasceu, né? Essa é uma das pontas. A outra ponta é a questão trabalhista, né? O Ministério Público do Trabalho, essa é uma novidade também, anunciou que vai abrir uma investigação para saber qual era, de fato, a ligação profissional e trabalhista do Moise com o quiosque e com os patrões, né, ali. E aí chama atenção para outro caso, que é a questão do subemprego, né, até mesmo do trabalho escravo, que hoje em dia essas populações de imigrantes que estão chegando no Brasil, e no caso dos imigrantes africanos, isso vem já de alguns anos, né? Os angolanos vieram já nos anos 80 para o Rio, e mais recentemente, esses países africanos de língua francesa, como a República Democrática do Congo, por exemplo, né? O número cresceu, e esse pessoal todo, a maioria esmagadora, embora muitos tenham qualificação intelectual e acadêmica, eles trabalham em subemprego e muitas vezes até em trabalho escravo. Quer dizer, essa é uma questão que tem que ser também mais bem investigada, certo? E para finalizar, a questão internacional em si, né? A Embaixada da República Democrática do Congo oficializou o pedido para que as autoridades brasileiras punam os culpados, elucidem o crime, né? E o embaixador, isso para mim é gravíssimo, para mim, pelo menos, foi uma novidade. Eu acho que é uma coisa que nós temos que explorar, inclusive aqui dentro da Carta Capital futuramente. Ele falou que desde que ele assumiu a embaixada há 6 anos, é o 5º congolês assassinado no Brasil e nenhum deles foi elucidado. Quer dizer, são situações, além do crime em si, que por si só já é uma coisa terrível que aconteceu com esse jovem, essa covardia, né? O Sérgio Lírio fez um texto muito interessante, está no site, eu aconselho todos a lerem, que ele cita o Caetano Veloso, que disse que chorou, né, pelo fato dessa barbaridade ter acontecido num quiosque chamado Tropicália, e o Sérgio cita algumas letras do Caetano, né? E eu queria citar uma também, pegar carona no Sérgio, uma música que curiosamente, né, ela se chama Cu do Mundo, no disco Tropicália, que ele fala que a mais triste nação, na época mais podre, se resume possivelmente a um grupo de linchadores. O Caetano fala isso, quer dizer, e o que nós tivemos? Tivemos a morte do Moise, só que foi o 4º episódio de tentativa de linchamento na Orla do Rio desde o começo do ano. Nós tivemos uma Praia do Leme, que foi iniciado, inclusive, pelos salva-vidas, né, que são bombeiros, na verdade, de um rapaz que queria furtar um relógio, uma coisa assim, também, se não fosse a intervenção da PM, teria sido espancado, talvez até a morte. Quer dizer, que país é esse, né? Citando agora outro compositor.
Muito bem, muito bem. Maurício, assim, já temos aqui de volta o deputado. Deputado, tá ouvindo bem? Está tudo normal agora? Está normal, e desculpa aí o problema técnico que houve. Que é isso, Estou deputado? ouvindo bem. Acontece, e a gente também pede desculpa. Então, deputado, bem, o que a gente vamos começar. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, depois Ana Flávia, Thaís, Maurício, e também lembrar quem está nos assistindo também que pode enviar perguntas, eu aqui tentarei fazê-las aqui ao longo dessa conversa. Mas, deputado, a capa da edição dessa revista, da revista dessa semana, é justamente sobre essa uma espécie de liberou geral que acabou acontecendo. O Bolsonaro, desde o início do governo, obviamente, fez de tudo para liberar o porte e a posse de arma, foi contido aqui e ali, mas acabou, via esses CACs, né, os colecionadores, os clubes de caça, ele acabou achando uma maneira de facilitar essa entrada de armas, essa circulação de armas, ele sempre, né, defendendo a ideia de que é preciso armar a população, a gente sabe muito bem qual população ele quer armar, né? Mas a nossa reportagem, assinada pela Ana Flávia Gussen, mostra que ali virou um caminho sem controle, ou seja, um descontrole total. Essas armas vão desses CACs para o crime organizado, para as milícias, para o tráfico. Há hoje até rifa de armas de grosso calibre, antes que eram só de uso exclusivo das polícias e do Exército. É uma situação muito mais preocupante do que parecia, porque até há pouco havia uma sensação de que os poderes, o próprio Congresso ou o Supremo, tinham conseguido conter, de alguma forma, esse ímpeto do Bolsonaro em fazer um liberou geral das armas. Mas não é bem isso, né, deputado? A coisa realmente está circulando e está meio descontrolada, ou eu me engano? Não, é muito grave mesmo. Quero dizer a vocês que eu entendo que a política pública do Bolsonaro é armar um setor da população, que ele controla, né? Então, acho que foram cerca de 30 e tantos decretos e portarias, alguns foram brecados pelo Supremo, outros na própria Câmara, né, dos deputados. Eu mesmo derrubei 2 portarias por ação popular, né, e quero dizer a vocês que é o seguinte, o Bolsonaro é contra, ele é a favor de multiplicar o número de armas, ele é a favor de não rastrear as armas, né, e o resultado disso é uma quadruplicação do número de armas em circulação, armas de uso restrito, que eram de cerca de 400 joules, que é uma unidade de calor, né? Hoje é de 1.600 e tantos joules, ou seja, metralhadora, fuzil de alta potência, é uma liberação geral. Eu até queria colocar para vocês que, sim, eu tenho um documento, um requerimento de informações que mostra que 11 dias depois, entende, da posse do Bolsonaro, o presidente da Taurus já estava lá no Palácio da Alvorada, o senhor Nunes, né? E depois os outros céus, eu tenho os requerimentos todos que vão mostrando que o presidente da Glock, entende, da CZ, de tantas outras aí, agora da Sig Sauer, que é o filho do Bolsonaro, faz propaganda e etc. Então, ele tem uma política armamentista, ele tem uma ligação com essa gente. Não é à toa que o Rony Lessa, que era um traficante de armas, é o assassino da Marielle Franco e vizinho dele, né? Nós não podemos esquecer isso, né? Então, eu quero dizer que isso se dá com o compadrio das Forças Armadas Brasileiras, e particularmente pelo Exército, que é o principal responsável pela liberação de armas, né? E da própria Polícia Federal. Então, nós estamos aí vivendo um processo em que essa liberação se torna uma ameaça à população, e eu não tenho nenhuma dúvida que esses colecionadores, caçadores, atiradores, os chamados
CACs, né, que tiveram mais de 1.000 registros publicados por dia, são pessoas direcionadas. E quero, só para arredondar essa fala inicial, dizer a vocês que a primeira ação popular nossa foi exatamente isso, do rastreamento, porque o Bolsonaro aumentou de 200 munições por dia para 550 por dia, não, por ano, perdão, para 550 por mês. Isso assinado pelo ministro da Defesa. Ele pede ao ministro da Defesa e ao Sérgio Moro, que era o último dia do Moro, no dia 22 de abril, dia da reunião do Sindicato do Crime, que assine essa portaria que ele já tinha se comprometido. Esse é o 22 de abril. No dia 17, ele já tinha mandado um recado aos CACs, falando que ia revogar todas as portarias, são 3, 46, 60 e 61, que tratavam do rastreamento, inclusive, e de não brecar o excesso de munições. O Exército foi conivente com a portaria, um general que era do sistema de controle, estava exonerado e assinou a portaria, e por isso ela caiu 2 vezes em todas as instâncias que eles recorreram. É política do Bolsonaro, entende? É a política dele armar o setor, e isso tudo tem essa delicadeza, que significa que, quando se vê um 7 de setembro daquele, tem gente armada, entende? O Bolsonaro precisa ser desarmado e expulso da presidência da República. Deputado, aproveitando esse gancho do 7 de setembro, que o senhor acabou de citar, para fazer a reportagem, a gente falou com vários especialistas, e 99% das armas que estão na ilegalidade, que abastecem o crime organizado e as milícias, elas já foram legais um dia, né? Então, com os CACs podendo criar verdadeiros arsenais bélicos dentro de casa, a partir desses decretos, não tem como garantir que essas armas vão ser desviadas, como foi o caso do Bala 40, né, que era um CAC do Rio de Janeiro, que ele foi preso, só de fuzil ele tinha 26 fuzis, né? Então, assim, eu queria saber do senhor, o senhor monitorou os lobbies, os acessos de lobistas das empresas, isso foi amplamente divulgado, e todas essas empresas, poucos dias depois de acessarem o Ministério da Casa Civil, Ministério da Defesa, Exército, elas foram baixados decretos que atenderam diretamente aos interesses dessas empresas. Mas tem também a relação, além da do Eduardo Bolsonaro, com a Sig Sauer, tem a relação dele também com a Associação Nacional de Rifles, que quando o ex-presidente Lula abriu o referendo e veio o Estatuto do Desarmamento, essa associação, ela é norte-americana, ela fez lobby contra. Com a entrada do Bolsonaro, eles entraram pedindo que o Bolsonaro flexibilizasse todas as regras e desmantelasse o Estatuto do Desarmamento. O Eduardo Bolsonaro estava até em Las Vegas, né, esses dias, com o pessoal da Associação Nacional de Rifles. Eles têm mais de 5 milhões de associados pelo mundo, incluindo a família do Eduardo do Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lobby armamentista, de dinheiro, de acesso, para a gente falar de verdade, assim, a quem interessa, de fato, essa flexibilização. Bem, primeiro, assim, os interesses são grandes e variados. Por exemplo, as importações chegaram a 51 milhões de dólares no ano passado, né? Mas essa é uma das questões, né? Por exemplo, nós derrubamos uma outra portaria, veja você, sobre os CACs, em que o Eduardo Bolsonaro foi pessoalmente ao chefe da Polícia Federal e pediu uma portaria que isentasse os CACs que tivessem em trânsito com o material armado, entende? Sem ir para uma competição, para um abate, como manda a lei do Estatuto do Desarmamento. E ele conseguiu a portaria. Nós entramos
na justiça e conseguimos derrubar. Olha, foi interferência direta do Eduardo Bolsonaro, entende? E a Polícia Rodoviária Federal estava aliviando, porque uma coisa é transformar em, eu diria assim, infração administrativa, e outra coisa é o crime previsto no próprio Estatuto do Desarmamento. Então, a segunda coisa, as reportagens que trataram de caça esportiva, caça, quer dizer, eles soltaram os javalis pelo Brasil inteiro, como se viu em reportagem, para poder circular livremente, entende, com armamento pesado, em nome de ser um caçador. Então, tem toda uma política. Em terceiro lugar, eu acho que tem uma cultura, e tem uma cultura e um negócio também, que é o problema da rifa, mas não só. Eu não sei se vocês viram a matéria sobre os resorts e hotéis de luxo, em que isso se tornou um hobby, né? Um clube de tiro que tem salas especiais, entende, etc. Virou turismo. Quer dizer, ou seja, agora, a questão principal é política. Vamos e venhamos, é a associação dele com corporações armadas, entende? Sejam elas na legalidade, ou seja, como é que o Exército deixa passar isso? Por isso, inclusive, nós estamos propondo num projeto de lei, Ana Flávia, que esta parte dos CACs saia do Exército e vá para a Polícia Federal. Isso é política de segurança pública. O Exército vai tratar de exportação, de importação, de questão aduaneira, da liberação das armas, mas ele não pode tratar de registros, etc. Isso garantiria um controle muito maior, entende, que você podia fazer através da Polícia Federal, mesmo sabendo da interferência do Bolsonaro e essas questões todas. Então, o grande perigo é a democracia brasileira, é a explosão, entende, de uma lógica golpista que está sempre no horizonte do Bolsonaro. Afinal, são 500 mil pessoas armadas. Eles são maiores do que as Forças Armadas brasileiras. E agora, como eu disse, não são só armamentos leves, um revólver, uma pistola, não, tem fuzis, metralhador, tem treinamento, tem clubes para fazer isso e fazer de uma maneira direcionada. Então, eu acho que os interesses são múltiplos, perigosos e atentando contra a democracia brasileira. Deputado, para além dessas questões políticas que o senhor levantou, de riscos de ter uma população tão fortemente armada e politicamente direcionada, os especialistas em segurança pública já há muito tempo falam que a popularização e a facilitação do acesso às armas no Brasil faria com que o número de armamento e o número de munições aumentasse em circulação no Brasil, aumentasse exponencialmente, o que invariavelmente iria, produzir tragédias domésticas, né, que são acidentes, discussões que culminam numa violência fatal, ou alimentar tráfico, milícia, violência policial, enfim, piorar uma situação que já é muito dramática no Brasil, um dos poucos países onde o tráfico de drogas defende seus territórios com fuzis, com armamentos pesadíssimos. Diante desse caso, que é a morte do Moise, que não tem nada a ver com armas, mas que trouxe à tona muitos dos problemas que o Rio de Janeiro, especialmente, enfrenta em relação à segurança pública, qual é, ao seu ver, o impacto dessa popularização do armamento pesado, dessa facilitação, da banalização do acesso à arma, na relação que a gente tem com a violência, num país que tem um ethos já tão violento? É a cultura da violência, né? Você cultiva a violência, o ódio e a intolerância. Na verdade, é isso. O Bolsonaro, com o gabinete do ódio e com todas as políticas públicas ele assume, ele cultiva a violência. E é evidente que se um cidadão pode ter 60 armas, um CAC, 60, legalmente, entende? A pessoa pode ir para a rua armado, liberado, com um atestado, com 2 armas, não é mais uma, são 2 armas, né? Então, essa cultura, digamos, de intolerância, de ódio e tal, ela vai gerando uma violência generalizada. Agora, o que é real é o seguinte:
como a Ana Flávia já tinha falado, a maioria esmagadora dessas armas vai parar na mão da milícia ou da marginalidade, do crime organizado ou do tráfico de drogas. Então, não existe essa do cidadão de bem, essa é uma grande mentira que se conta, né? E essa cultura que vem do trumpismo, dos Estados Unidos, da associação de rifles, com uma lógica econômica e etc. Mas aqui no Brasil, quer dizer, qual é a prioridade? A prioridade nossa é o emprego, entende? A educação, a saúde, é o combate à fome, que nós voltamos para o mapa da fome. Onde é que armamento vai contribuir, entende? Só se for para segurar, entende, a rebelião dos pobres, entende, através do quê? De uma força armada ou extra-armada, ou seja, uma milícia, que é isso que o Bolsonaro quer fazer. Então, é óbvio que a gente devia ter uma política de combate, qualquer governo que substitua o Bolsonaro, eu tenho certeza. Nós temos que superar esse governo, fazer a imediata revogação dessa legislação, pelo contrário, um endurecimento, inclusive, da circulação de armas, a restrição de armas, e não o contrário, né? Não, o que nós temos hoje é uma difusão pelo núcleo central do poder, entende, dessa lógica, que, diga-se de passagem, entende, o cidadão comum não tem dinheiro para comprar uma arma, entende, não tem dinheiro para comprar muito menos um revólver, muito menos um fuzil. Entende? Então, é óbvio que isso aí visa a formação de grupos armados, de milícias, que, sem dúvida, são um perigo para a democracia brasileira. Eu daria essa visão. É óbvio que esse clima todo ele só contribui para a violência e não para soluções de tolerância, de acolhimento, de respostas sociais, com políticas públicas que garantam direitos no nosso país. Deputado, os números que o senhor levantou são estarrecedores, né? Quer dizer, cada colecionador ou cada caçador esportivo pode ter até 60 armas, pode andar com 2 ao mesmo tempo e pode comprar 6.000 projéteis por ano. Quer dizer, isso me remete à questão que é a situação no campo hoje, né? Nessa edição que está nas bancas, está chegando às bancas de Carta Capital, eu fiz uma matéria sobre os 8 assassinatos que já ocorreram de lideranças socioambientais somente no mês de janeiro. Foram 3, né? Foram 8 pessoas mortas em 3 ações, né? Nos estados de Goiás, Maranhão e Pará. E com as pessoas que eu falei, né, lá, que moram nesses lugares, existe um temor, um terror, na verdade, porque disseram que todo mundo agora é caçador. Ou seja, mesmo que não tinha arma, mesmo os jagunços que já andaram armados. A realidade brasileira é que o campo sempre teve armado, o latifúndio sempre matou, a gente conhece essa história. Mas existe um temor que, nesse ano, particularmente, pelo derrame de armas e munições que está acontecendo no campo, haja uma ofensiva muito grande em relação os ativistas socioambientais e outras pessoas do tipo. Aí eu pergunto para o senhor, existe algum tipo de monitoramento que possa ser feito para evitar o pior até o final do ano, no caso específico do meio rural? Como evitar esse derrame de armas em meio rural? Na verdade, nós temos um problema gravíssimo, e você levanta uma questão que, no Congresso Nacional, tem um grande apelo, porque quando você leva a questão para a defesa da propriedade, do armamento, ficou mais fácil passar essa questão do armamento, particularmente num Congresso que tem uma bancada ruralista em que uma frente parlamentar de quase 300 pessoas assina, uma frente parlamentar. Então, para eles, é a defesa da propriedade. O agronegócio brasileiro, em grande parte, na sua maioria, é dominado por setores retrógrados, entende? Em grande parte é ligada à grilagem, outros à mineração, ao desmatamento e etc. E eles, quando não é isso, entende? É porque eles são contra a reforma agrária ou eles são contra as organizações que defendem o meio ambiente, que, na verdade, deveriam ser acolhidas para maior produtividade no campo. Mas o raciocínio contido lá no Congresso Nacional e o acolhimento que tem esse tipo de demanda no Centrão, entende? Nos parlamentares mais conservadores da base bolsonarista, é enorme.
Então, não é simples essa questão, nós temos que ganhar esse debate na população, quando acontecem esses crimes bárbaros, quando acontece de uma menina de 14 anos dar um tiro no rosto de uma amiguinha, lá em Cuiabá, entende? Que o pai era CAC, e assim por diante. Então, essas questões que mostram o absurdo do que é esse armamento. Agora, no Brasil, você não precisa, não é verdade. Na verdade, o Bolsonaro faz propaganda contra a reforma agrária, contra os movimentos dos trabalhadores sem terra, contra qualquer tipo de ocupação, contra os que lutam com o meio ambiente. Está aí a lógica de destruição do esquema de fiscalização e a destruição dos nossos biomas, etc., isso tudo faz parte do mesmo raciocínio, né? Que é também a defesa da sacrossanta propriedade, né? Quer dizer, ou seja, é uma lógica muito perversa que nós temos que enfrentar também com muita didática, né? com muito exemplo, com muita ação política do poder central, quando a gente conseguir limpar essa área aí, eu espero que seja rápido, que, mesmo com todos os anos de experiência e de quem já enfrentou a ditadura de 24 anos, é insuportável, entende? Ver o sujeito ser eleito pelo voto. Essa desgraça ou ter ainda 24% de preferência nacional. Né? Deputado, a gente está só um lembrete, só para fazer um lembrete, o Bolsonaro liberou fuzis para proprietários de terra para defender a propriedade. Então, os fazendeiros aí estão já com acesso a fuzil desde maio do ano passado. Sim, sim. Deputado, a gente tem recebido aqui vários comentários. O Rafael Baracal: se sem arma já mataram Moise por motivos fúteis, imagina com arma liberada o que vai acontecer. O Eudes Simão: o cidadão de bem não precisa de armas, precisa de emprego, saúde, educação e moradia. O José Arnaldo: a família se beneficia com as armas por vários lados. A Joana Dark: vai ser um ano muito difícil. Essas pessoas estão dispostas a todos os ataques. Esse ano mais do que nunca. Oremos. Deputado, a gente, obviamente, ao longo dessa conversa aqui, podemos voltar ao assunto, mas eu queria já também, como a gente estava falando aqui antes do início do programa, o Bolsonaro nunca não nos matará de tédio, né? Toda semana tem uma novidade para animar nossas vidas. E a última foi essa história que, na verdade, começou na semana passada, da recusa de depor, né, no inquérito lá da Polícia Federal, que investiga o vazamento de dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes mandou o presidente depor, o presidente se recusou, a delegada apresentou um relatório dizendo que o Bolsonaro fez naquela live, onde divulgou as informações, é crime. E a gente teve essa reação hoje, nessa semana, na volta dos trabalhos do Supremo, essa reação que a gente viu. O que o senhor achou do comportamento do Supremo diante dessa recusa do Bolsonaro em depor? Bem, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o melhor momento que nós vivemos no governo Bolsonaro, e também o maior susto, foi no 7 de setembro, certo? Quando a situação ficou muito tensa, mas, ao mesmo tempo, no dia seguinte, como diz aquele humorista, teve a carta do arregaço, né? Então, ele é cínico, né? Ele é uma figura cínica e também apoiada pelo Centrão, pelos Temer da vida, pela elite, pelo capital financeiro. Ainda tem muito apoio aí pelo grande agronegócio e etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso aí, em matéria de independência dos poderes, é um absurdo. São situações limites que a gente não deveria chegar. Na verdade, lá no Congresso, agora há pouco mesmo, nós tivemos aí aquele embate sobre o problema do orçamento secreto. Foi a mesma coisa, em parte, né? Quer dizer, a ministra Rosa Weber deu uma determinação ao Congresso, entende? Que era cessar o orçamento secreto, as emendas RP9, que é uma vergonha, um escárnio, aquilo. Eu pedi até uma CPI,
que não conseguiu as assinaturas necessárias, e etc. Ela suspendeu e mandou dar os nomes de quem recebia. Entende? Só que depois vai e vem, conversa com o Congresso, conversa com o Pacheco, conversa com o Lira, com a pressão, e etc., ela mesmo volta atrás. Entende? No caso do Alexandre de Moraes, nós podemos dizer, e mesmo do Barroso, que tem havido um certo enfrentamento, veja, mas no discurso, entende? Na prática, precisaria se avançar. Resta saber se eles estão dispostos a isso, entende? Quer dizer, porque o caso Bolsonaro, esse que você citou, Sérgio, ele é cínico, porque, na verdade, o Bolsonaro não levantou o problema de não ir depor há 2 meses atrás. Ele pediu adiamento e ele escreveu pela Advocacia Geral da União que ele iria depor, entende? Então, ele fez questão de fazer um ato político de rebeldia, de não obedecer uma decisão do Supremo, que é para alimentar a sua base. Tanto é assim que está cheio de deputado lá hoje, de manhã, abertura dos trabalhos, uma pedindo o impeachment da Carmen Lúcia, porque ela foi numa reunião de mulheres para tratar da questão do aborto, outra porque ele impôs que o Bolsonaro fosse depor, e isso não pode. Claro que pode, porque ele praticou um crime. A Polícia Federal afirmou, ele praticou um crime. Então, resta saber se havia o recurso de trazer ele sob vara. E isso, logicamente, é uma tensão, entende? E eu acho que nós estamos chegando num limite. O Bolsonaro testa os limites da democracia todos os dias. Quem dá respaldo a isso? A canalice daqueles que dão apoio no Congresso Nacional a esse tipo de conduta em todos os sentidos para saquear o Estado. Então, ele comprou uma base de governabilidade no Centrão, entende? Então, tem o problema real, que ele tem uma maioria parlamentar para aprovar o estupro do orçamento federal, né? E trazer o dinheiro para alimentar a sua própria base, e, ao mesmo tempo, eu acho que lá no Supremo não tem, eu diria assim, essa potência para fazer um enfrentamento, porque também teria que ter, de alguma forma, alguma movimentação de rua que desse algum respaldo nessas questões, quer dizer, um movimento casado. Então, nós vivemos isso, quer dizer, nós vivemos essa correlação desde a ameaça daquele general no julgamento do habeas corpus do Lula. Esqueço o nome dele aqui agora, entende? Que ameaçou a democracia brasileira. O Vilas Boas iniciou esse processo, entende? De intimidação escancarada da democracia. Esse Braga Neto é a mesma coisa, entende? Esses sobrevoos, etc. Agora, eu acho que os ministros do Supremo, logicamente, eu não posso fazer uma indicação assim, vamos peitar. Essa é a decisão deles, mas eu acho que a sociedade brasileira, a maioria da sociedade brasileira, já espera decisões que emparedem o Bolsonaro. Se isso, como se dá isso, quais são as saídas institucionais, é difícil dizer, mas eu diria que também está faltando pressão popular real, entende? Ou seja, que não é só midiática, que é de rua também. Mas eu acho que o Supremo está sendo desrespeitado, na minha opinião, e na verdade, é uma expectativa que o processo eleitoral resolva esta virada de mesa, mas isso é perigoso, você acreditar só que o processo eleitoral, porque nós estávamos tratando de um assunto agora que era exatamente isso, entende? Da formação da milícia, do desrespeito à democracia e etc. Eu não tenho conhecimento jurídico para dizer se o Alexandre de Moraes tinha condições de trazer ele sob vara. Se ele não fosse, se houvesse uma reação
de Forças Armadas é outro departamento, mas o que foi indicado agora foi ir para a PGR, né? Quer dizer, pedir para o PGR se manifestar. Esse, sim, é um sujeito que não moveu uma palha na questão da CPI, foi entregue a ele, engavetou tudo, né? Então, é um capacho. Isso eu coloco francamente, assim como o ministro da Saúde é um capacho do Bolsonaro lá, e esse cara não toma uma atitude contra o desrespeito à democracia e à própria Constituição. Então, sem dúvida, é bastante insatisfatório, eu diria, mas não teria como ter uma solução imediata. Deputado, a gente falando de Congresso Nacional, parte do controle do orçamento está com o Centrão, o Congresso Nacional está cada vez mais, as ferramentas, os instrumentos do Executivo para lidar com o Legislativo são cada vez menores. Então, assim, quem for assumir a presidência da República em 2023, sendo Bolsonaro, sendo Lula, enfim, não vai ter vida fácil com o Congresso Nacional, ainda mais com o Centrão completamente empoderado. E a gente tem as novas regras eleitorais, dentre elas, né, a cláusula de barreira, que atingiria em cheio aí ao menos 15 partidos, né, incluindo o PSOL. O DIAP fez um estudo que, com Lula e a federação do PT, com PSB, PV e PCdoB, a bancada de esquerda ela poderia aumentar entre 10% e 15%. Eu quero saber o seguinte, como é que está a discussão do PSOL para formar a federação com a rede, em que pé que estão essas negociações, se a federação acontecer, qual que enquanto vocês acham que vão aumentar ou manter a bancada, e caso não tenha a federação, qual que é o futuro do PSOL na Câmara? Bom, eu queria primeiro, Flávia, dizer para você o seguinte, na eleição passada, o PSOL teve 2,85% dos votos para deputado federal, tá? A cláusula de barreira era 1,5%. Então, o PSOL ultrapassou razoavelmente com folga. Isso não quer dizer que nós estamos folgados, entende? Nós estamos sempre preocupados, mas eu diria que não é aquele que está com a corda no pescoço, entende? Ou seja, mas a questão das federações, elas são um avanço, eu diria um avanço tardio, porque quando você pensa na federação no Brasil, na verdade, os que pensam pela esquerda estão pensando numa lógica de frente ampla uruguaia, entendeu? Uma coisa mais consistente, construída ao longo do tempo, com grande afinidade, etc. E não dá tempo para fazer isso dessa forma. Então, ele vira uma sobrevivência para substituir as coligações que não são possíveis. O PSOL não fazia muitas coligações, a não ser com partidos pequenos, vocês se lembram, entende? Alguns não, alguns sempre fizeram coligações, mesmo partidos considerados aí de oposição. Tal. Então, a questão das federações está tendo que ser apressada, eu nem sei se vai ter essa dilatação de prazo que está sendo pedida pelo PCdoB e até pelo PT, aí para maio, ou para abril, ou para junho, até junho. Eu acho que não vai ser até junho, se for, vai ser um mês, mas a tendência, me parece, que é cumprir o regulamento. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, como você tem partidos que são maiores, é o caso do PT, então é complicado, porque o maior partido determina mais ou menos a vida da federação durante um período de 4 anos. Então, você tem que pensar ao longo dos 4 anos. E, primeiro, as votações, a unidade interna, as heterogeneidades regionais, tudo isso aí entra no jogo, né? E a projeção para outros anos eleitorais, aí adiante. Então, para o PSOL, não interessaria, entende, como um partido ainda pequeno, porém que tem ideologia, que tem uma tradição política,
coligar com um partido maior nesse momento. Isso não impede a unidade de ação que já tem havido, seja no movimento social, seja na institucionalidade. Então, o partido que se apresentou mais próximo para essas questões foi a Rede Sustentabilidade. Então, essa coligação está andando, está se discutindo estatuto, está se discutindo a projeção para os próximos anos, a projeção de quantos parlamentares você vai eleger não é simples de fazer, depende dos puxadores de voto, depende de chapa para governador, para prefeito, etc. Mas certamente o pessoal vai crescer, possivelmente a rede também, entende? Então, isso somado mesmo que as coligações dê certo do outro lado, somado ao PDT também, né? Não altera a correlação de forças substantivamente no Congresso Nacional. Claro que hoje nós temos 120 deputados, olhe lá, entendeu? Porque quando eu precisei mesmo dos números da CPI para assinar a CPI, para botar o ferro mesmo na questão do orçamento, eu não passei de 80, entendeu? Então, isso é muito difícil de falar, mas é a realidade, entende? E eu espero que se chegue aí a 160, 180, se o Lula ganhar a eleição, ou alguém. Então, alguém mais à esquerda. Então, bom, então não altera, porque o Centrão ele continua controlando. Está aí o PSD do Kassab, entende? Ele está fazendo movimentações para aumentar a bancada, o PP e o PL, mesmo estando com o Bolsonaro, a movimentação deles é explícita de como nós vamos aumentar a bancada, porque é o poder de barganha para controlar a máquina pública e o orçamento, e chantagear qualquer governo, qualquer que seja, entende? E isso é um perigo, sem dúvida, a gente sabe. Por isso que o processo eleitoral tem que ser um processo também mobilizatório, ele também tem que trazer esperança, entendeu? Nós não podemos só falar, vamos ver como é que ganha, soma 10 mais 10 mais 10, não pode ser aritmética, entendeu? Ela tem que ser exponencial, ou seja, tem que levar um ânimo para a rua, ganhar, mas ganhar com exigências políticas de mudança, etc., o máximo possível, sendo realista na correlação de forças, porque, afinal de contas, nós temos que tirar o pesadelo, o estorvo na frente, e houve uma derrota da esquerda a partir de 2013, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós cumprimos até um papel importante nesse processo todo, como partido de esquerda, mas sabemos que a chegada de um delinquente como o Bolsonaro ao poder pelo voto não é pouca coisa, entende? E ele formou uma massa de figuras que é o intestino da sociedade brasileira, exposta, entende? Então, nós temos que trabalhar com essa realidade. Eu espero que a campanha ela comece a ganhar volume mesmo, e nós temos um problema que é a da pandemia também, que atrapalha. Então, que ela não se resolve, então ela vai contornando essa lógica de participação, mas superação do bolsonarismo, eu diria que vai dar para respirar. A gente está chegando aqui quase ao fim da participação do deputado. Thaís, Maurício, Thaís, obviamente, estava aí na fila primeiro. Se tiver alguma pergunta ainda a fazer. Eu tenho uma pergunta bem breve, Sérgio. Eu gostaria de saber, deputado, do ponto de vista individual, pessoal, quais são os seus planos para essas eleições de 2022 e para o Brasil que vai nascer a partir daí, né? Espera-se. Os meus planos ou os planos do PSOL? Não, os seus planos pessoalmente. Você vai ser candidato novamente? Não, em tese, sim, mas a gente já cumpriu muitos mandatos, então pode surgir novas tarefas também, né? Então, mas em tese, sim, entende? Nós estamos. Esse mandato foi muito tumultuado, né, para todos, né? Porque você teve 2 anos de pandemia, né? De descenso, então complexo mesmo. Agora, eu acho que nós temos que pensar em termos de país, de Brasil, entende? E, logicamente, que estar na Câmara dos Deputados
ou pelo menos participar de uma campanha que derrote o Bolsonaro e o bolsonarismo, já é algo que será importante para todo mundo, entende? Então, eu já cumpri muitas tarefas, então tem certamente certos limites, né? Que é a própria 6 mandatos de deputado federal, entendeu? 2 mandatos de deputado estadual, não é pouca trajetória, não, entende? Agora, nós sempre estivemos aí à frente do PSOL, né? A gente ajudou a construir o partido, fui presidente nacional, e nós temos grandes lideranças agora, como o Boulos e tal, que tem tarefas a cumprir, depende da tarefa que ele vai cumprir, entende? Que ainda não está clara, porque as federações não estão claras, porque as definições engendradas na campanha nacional e estaduais também ainda não estão claras, então há opções ainda a serem discutidas. Bem, a gente recebeu aqui o Maurício, você quer fazer uma pergunta? Posso? A últimazinha. Rapidinho. Rapidinho. Deputado, desde o golpe, né, contra a Dilma, desde o impeachment, as legendas de esquerda no Brasil elas se uniram, né, ao menos no palco e no discurso, como nunca. Né? Eu me lembro de um ato que teve aqui no Rio, do segundo turno, o ato do Haddad, e que estava Manuela Dávila, Boulos, enfim, o pessoal aqui do Rio todo, Freixo, Lindbergh, e eu lembro que as pessoas comentavam isso, dessa vez a gente vai marchar junto, quando voltar, vamos voltar juntos. E, na verdade, já passada a eleição para prefeito, né, que houveram alguns dissensos assim, mais naturais à questão municipal, mas agora chegando à questão estadual, o que a gente vê? Né? Aqui no Rio, por exemplo, né, tem o caso do Marcelo Freixo, que era o principal quadro, talvez, aqui do pessoal do Rio. Ele saiu do pessoal para o PSB, num movimento, no entendimento de todos, foi para facilitar essa união das esquerdas, mas na prática agora já está metade do PT querendo puxar o tapete do Freixo, o próprio pessoal agora, o nosso querido Milton Temer, dizendo que vai ser candidato porque a candidatura do Freixo não representa mais a esquerda. Quer dizer, eu queria te perguntar, Ivan, essa questão da união da esquerda, ela vai vir algum dia ou nunca? Isso é conversa. Bom, essa do Milton Temer, para você está me contando uma novidade aqui agora, entendeu? Porque eu não estou ainda totalmente informado aí dessa questão, não. Eu acho que, sem dúvida, o problema é complexo, né? Porque, veja, quando nós fizemos a campanha aqui em São Paulo, no ano passado, nós falamos que o Boulos é o melhor candidato. Assim mesmo, o PT manteve a candidatura do Tato, entende? E o Tato tinha 5 minutos na televisão, o Boulos tinha 10 segundos, entende? E ele foi para o segundo turno. E a gente falou o melhor candidato, e o PT não abriu mão, entende? Então, isso tudo, entende? Agora, nós temos aí o Haddad, é um nome forte, o Boulos também é forte. Se você pegar a pesquisa, entende? Você vai ver que o Boulos está em primeiro disparado aqui na capital. E a capital são 12 milhões, 13 milhões de pessoas. Né? Então, tem disputa de espaço. Assim como no Rio, eu estou vendo que o Eduardo Paes foi se juntar lá com o Felipe Santa Cruz, com o Neves, prefeito de Niterói, né? Rodrigo Neves e tal. E me pareceu isso, sim, uma saída grande também, né? Quer dizer, então, nem adiantou muito o PT. O PT também estava pensando lá com o Siciliano, etc. Parece que já tinha havido um ajuste, né, sobre a candidatura do Freixo. Eu mesmo conheço o Freixo há 30 anos, então eu achei que é um erro dele ter saído do PSOL, entendeu? Porque o PT apoiaria de qualquer jeito, ele no PSOL ou no PSB, minha opinião, entende? E eu acho que ele ganhava a marca. Ele ganhava a marca do PSOL, que eu acho melhor. Entende? Como aqui em São Paulo, tal, que nós temos que chegar a alguma conclusão. Qual é a tarefa principal? Então, a tua pergunta me leva a qual é a tarefa principal. Daí, eu achar que o meu amigo Milton Temer, que é meu amigo há muito tempo, foi deputado comigo lá 2 vezes, não adianta muito esse lançamento, porque ele não vai mexer pedras ali. A tarefa principal é derrotar o Bolsonaro e é derrotar ao máximo a esquerda. Essa que é a questão, entende? Então, é preciso engendrar mecanismos que deem
resposta às demandas de todos os partidos e movimentos que compõem essa frente ampla para derrotar o bolsonarismo. Então, não pode haver corporativismo partidário só para um partido. Tem que ser. É complexo esse debate, eu sei que é. Então, não é simples. Então, nós estamos ainda nesse processo sem perder o eixo, né, do foco principal da disputa. Espero que a gente consiga sair com os melhores saldos políticos desse processo. Com ou sem Alckmin, né? Com ou sem Alckmin. Né? Não, o Alckmin, para mim, é um engasgo, porque eu preciso contar para vocês, porque além de eu ser do meio da educação, entende? Eu sou engenheiro e fui professor antes de ser deputado, né? Então, eu tenho uma ligação muito grande com o sindicato de professores, com a PUESP. Aqui, 25 anos, professor petista, aqui não suporta o Alckmin, nem o tucanato. Agora, o pior foi o acampamento do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, que eu participei com o Suplicy pessoalmente da suspensão do despejo. Nós fomos lá às 8 horas da noite, 9 horas da noite, e tem acordo com o Tribunal de Justiça, com o Sindicato da Falência, com o governador e com o prefeito. Quando chegou às 4 horas da manhã, eles cercaram o Pinheirinho com 2.000 PMs, com bomba, cavalo, cachorro, o que você quiser, entende? Isso aí é governo Alckmin, entende? Então, é nosso dever falar, cuidado, entende? O Opus Dei também. Tá certo. Bem, a gente recebeu aqui o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado, antes do senhor nos deixar, só acompanha aqui rapidamente, a gente vai assistir. Saíram essas semanas aí mais algumas pesquisas de opinião, pesquisa eleitoral, e diante desses resultados, o Bolsonaro resolveu dar essa declaração aí a respeito aí da corrida eleitoral. Só assiste aí rapidamente antes de nos deixar. Eu, obviamente, agradeço a presença, dizer que o senhor, obviamente, tem aqui portas abertas, volte sempre, a casa é sua e tudo mais, mas muito obrigado. Eu que agradeço a vocês todos aí, muita receptividade, muita simpatia e um bom papo para a gente aprofundar a política nesse momento. Parabéns aí pelo programa e agradeço a Carta Capital pelo convite e me coloco sempre à disposição. Um grande abraço a todos. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso, porque gostaram. Mas eu não quero partir para essa linha, eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas, não conseguem entender o que aconteceu com o seu país. Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo para um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que, lamento. Eu sou ser humano aí, se não é buscar ser povão, sempre foi assim. Mas se eu fazer uma pergunta aqui para a Thaís, eu vou fazer uma rápida enquete aqui entre os três, e também vale para quem não está assistindo, que é a seguinte, então vou começar pela Flávia, Maurício, depois a Thaís. Quantos votos vocês acham que o Bolsonaro ganhou com esse, como ele mesmo disse, arroto de farofa? Nossa, eu acho que nem a Michelle. ali é complicado, viu? Não, ali é nojento, não há quem vote nisso. Bom, Sérgio, eu acho que com certeza do pessoal que limpa o chão lá da padaria, ele perdeu todos os votos, né? Porque ele sujou o chão todo de uma maneira grotesca, né? Para parecer popular, né? E entrou nesse hall, né, que a gente tem, né? Da buchada de bode de Fernando Henrique e outros tantos episódios aí dos candidatos ou presidentes querendo parecer populares, né? Mas o Bolsonaro só foi mais grotesco do que nunca nesse episódio. Thaís? Olha, eu acho que tem um detalhe interessante de uma pesquisa que eu vou comentar aqui. Eu só posso pensar que o Bolsonaro está mirando esse público, mas eu me recuso a acreditar que esse tipo de atitude faria ele ganhar um voto sequer. Eu acho que ele perdeu pelo menos uns 2%, 3% dos votantes dele diante dessa cena e da justificativa que ele deu, né? Mas, Thaís, então, a gente teve algumas novas pesquisas, o quadro, assim, olhando o quadro geral, continua mais ou menos uma mesma formação, Lula com uma vantagem expressiva, o Bolsonaro naquela mesma posição, e uma briga ali pelo terceiro lugar,
que não se configura ainda exatamente numa terceira via, mas é uma disputa por um terceiro lugar. Eu queria que você analisasse o seguinte: o que desses números das pesquisas dessa semana há de diferente? O que se nota ali? O que dá para ressaltar aí para quem está assistindo a gente? Sérgio, como você muito bem disse, em linhas gerais, essas foram duas pesquisas divulgadas nessa semana, na quarta-feira, as duas. Uma do Poder Data, que é o Instituto de Pesquisas do site Poder 360, e outra do Paraná Pesquisas, que é um instituto que vem aí há algumas eleições divulgando pesquisas eleitorais. E essas pesquisas, em linhas gerais, então na foto grande das coisas, não mostram grandes novidades. Lula segue com cerca de 40% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, que oscila ali entre os 20%, e na pesquisa do Poder Data, 30%, e o terceiro lugar sendo disputado por Moro e Ciro, mas ainda sem um aumento nas intenções de voto que justifique chamá-los de terceira via. Mas ambas as pesquisas trazem ali detalhes interessantes. Quando você vai fazendo pequenos recortes dentro de algumas dessas pesquisas, é que você tira insights. E um desses detalhes muito interessantes é que, por exemplo, o eleitorado religioso, que foi aí uma das bases do apoio ao Bolsonaro e da eleição dele em 2018, parece estar aí já há algum tempo abandonando o ex-capitão. E a pesquisa do Poder 360 mostra que Bolsonaro hoje é considerado uma figura reprovável por 58% dos católicos e por 41% dos evangélicos. Então, tem um número interessante aí, que mostra que a nomeação do André Mendonça, que a crise que o Bolsonaro teve agora em relação ao Universal, a Universal considerou a ação do governo diante da crise entre a igreja e Angola insuficiente. Tudo isso tem mostrado que o eleitorado evangélico parece estar soltando a mão do presidente. Vamos saber mais para frente. E um outro detalhe interessante é que a vantagem do ex-presidente Lula, isso mostram várias pesquisas, tem se dado majoritariamente entre a população feminina e entre a população negra. E essa diferença entre o Lula e o Bolsonaro em ambas essas populações é que tem dado essa vantagem tão expressiva ao Lula, que pode, inclusive, ali estar a poucos pontos de surgir nas pesquisas vencendo no primeiro turno. Mas quando a gente fala dos homens, do eleitorado masculino, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão empatados. Ambos têm cerca de 38%, 39% das intenções de voto, né? 39% para o Bolsonaro, 39% para o Lula, perdão, e 38% para o Bolsonaro, que dentro da margem de erro é uma oscilação, eles são tecnicamente empatados nas intenções de voto entre os homens brasileiros, e isso, enfim, diz bastante a respeito dos nossos homens, e é importante entender também porque o eleitorado feminino, mais pobre, as pessoas pardas e pretas preferem o ex-presidente Lula do que preferem o Jair Bolsonaro, ainda que tenham, por exemplo, votado nele em 2018. Então, a gente tem vários Brasis ali se dividindo nessas pesquisas. Eu queria até levantar, depois eu devolvo para a Thaís, mas também queria que a Ana Flávia e o Maurício comentassem. Vamos lembrar da eleição de 2018, o Bolsonaro ficou muito tempo estacionado ali na casa dos 20%, né? 20, 22%, e tinha uma enorme dificuldade justamente com o público feminino, né? Com as mulheres. E, de repente, houve todo, até hoje, aquela incompreensível, não decifrada, não explicada, todo aquele movimento que se começou ali, em algum momento, sabe-se lá por quê, o conjunto de coisas que aconteceu, inclusive os disparos em massa no WhatsApp, que levaram a uma profunda mudança, e você passou a ter, então, uma redução da rejeição do Bolsonaro no público, no eleitorado feminino, que levou, então, ele a disparar e quase vencer no primeiro turno. A pergunta que eu coloco para você é a seguinte: naquele momento, o Bolsonaro era uma figura um tanto quanto desconhecida, apesar de ser um deputado de 30 anos do Congresso, era uma figura marginal, né? Marginal no jogo da política, nunca ocupou uma posição importante no Congresso, portanto, poderia se apresentar como outsider, e teve todo esse movimento. Eu pergunto o seguinte: vocês acham que
uma nova campanha dessas de fake news, de difamação, lembrando, por exemplo, que há essa preocupação muito específica hoje com o Telegram, né, que é uma rede que se recusa, a essa altura, a fazer algum tipo a fornecer informações, a se abrir para a Justiça Eleitoral brasileira. Inclusive, houve essa suposta ameaça de que o Telegram seria proibido no Brasil. Vocês acham que isso ainda pode ter um efeito, ou esse governo Bolsonaro, que foi especialmente cruel para as mulheres e para os negros, as mulheres muito também por conta da sensibilidade em relação à Covid, mas também de todas as políticas, os desmontes das políticas anteriores, e os negros que também sofrem na base do desemprego, da miséria, da fome. Vocês acham que isso, que ele ainda pode pensar em cultivar algum voto nessa área, ou já por exemplo, esse voto feminino em especial, e também esse voto majoritariamente, essa reprovação dele majoritária nos grupos negros, já é algo consolidado e ele terá pouca possibilidade de reverter isso? Eu acho o seguinte, primeiro lembrar, né, que ele acabou no segundo turno levando a maioria do voto das mulheres, mas por uma margem bem pequena, quanto ao Haddad. Eu acho o seguinte, vou só fazer um comentário sobre o Telegram, porque você citou esse assunto. O Telegram é uma rede bolsonarista, ela não tem escritório no Brasil, não tem ainda... há propostas de banimento, mas o TSE não pensa em banir, porque ele tem que pensar também nos outros usuários, e tem medo também de ser associado a países não tão democráticos que baniram redes sociais sem passar por um processo. Mas tem uma história interessante. O inquérito que o Bolsonaro vazou sobre suposta fraude eleitoral, do qual a PF apontou crime, ele está rodando dentro do Telegram. Se você entrar no Telegram agora, nos grupos bolsonaristas, aquele inquérito, ele está rodando lá dentro. Então, assim, discutir como instaurar um processo que, de certa forma, regulamente ou coloque uma coleira no Telegram, ela é essencial, mas não vai dar tempo para as eleições desse ano. Eu acho que vai vir uma enxurrada de fake news, já começaram, a tendência é a coisa baixar, é ser pior do que 2018, porém, a gente tem uma questão. A base da pirâmide brasileira é a mulher negra. É a base da pirâmide. É a mulher que alimenta a família, que trabalha, e a mulher é a base mais atingida por todas as piores medidas que foram tomadas nesse governo, desde a pauta anti-vacinação até a economia, porque é no bolso da mulher negra que pesou todos os desmandos do Bolsonaro. E frente a uma fake news e um bispo, uma liderança religiosa pedindo voto e tentando impor a fake news, a mentira, como verdade, eu acho que essa base da pirâmide ela tem uma tendência, na verdade, a olhar o seguinte: mas o meu bolso está mais vazio ainda, eu voltei a cozinhar com fogueira, com fogareiro, porque eu não consigo comprar um botijão de gás. E a gente, se tem um homem ali naquela família, ele teve que vender o carro, porque não consegue nem colocar gasolina. Então, eu acho que o Bolsonaro ele tem um problema muito maior para lidar, porque agora o governo dele gerou um resultado de morte, de crise social e econômica na maior parte da população brasileira. Então, eu acho que é difícil mudar isso aí. Sérgio, muito rapidamente, acho que a Ana Flávia deu aula, já falou tudo, mas eu vejo da seguinte forma: foi uma tempestade perfeita que levou à eleição do Bolsonaro, né? E dentro dessa tempestade perfeita, aconteceu esse fenômeno dessa base da pirâmide, como a Ana Flávia falou, da mulher negra, chefe de família trabalhadora, votar em grande parte no Bolsonaro. Esse grupo acho que não vota mais, a minha leitura é essa, porque a gente ouve na rua, enfim, com as diversas pessoas com as quais nós temos contato, esse grupo, esse perfil de pessoa, da mulher chefe de família, que, sobretudo na pandemia, cortou um dobrado para conseguir sobreviver, ela não vai cair mais no discurso do pastor,
por mais que o pastor seja conservador de direita, ela não vai mais, de repente, cair no discurso de um parente ou de um irmão, de alguma coisa eivado de machismo. Enfim, aquela tempestade perfeita de 2018 não vai se repetir. Eu acho que o eleitorado feminino tende a abandonar esse eleitorado, especificamente, de mulher negra, trabalhadora, chefe de família, abandonar o Bolsonaro, sim. Eu queria só fazer um apontamento. Eu concordo com as colocações do Maurício e da Ana em relação às chances do Bolsonaro reconquistar esse eleitorado que hoje não quer votar nele, mas eu queria fazer só um apontamento a respeito do Telegram e fake news. A migração do bolsonarismo para o Telegram se deu especificamente porque, desde as eleições de 2018, tanto o TSE quanto as plataformas mais conhecidas, como é o caso do Facebook, começaram a fiscalizar, a operar com mais rigor dentro do WhatsApp como uma resposta a essa cobrança social. Então, se em 2018 um grupo bolsonarista conseguia compartilhar mensagens, propaganda política, fake news, para uma infinidade de pessoas, há um tempo isso ficou mais difícil. E é por isso que eles estão migrando para o Telegram, que hoje é uma rede russa, ela é uma rede descentralizada, então ela tem menos políticas de contenção de conteúdo do que tem o WhatsApp e outras redes, por exemplo, e com a qual eles atingem milhões de pessoas. Então, as narrativas bolsonaristas, o que querem dizer as figuras importantes bolsonaristas, agora elas estão dizendo ali, e isso chega para muita gente, e essa rede espalha para vários outros milhares de grupos a partir dali. Aquele é o centro de compartilhamento de informação bolsonarista. Mas eu acho que as fake news vão se dar ainda, e essa disputa vai se dar nos pequenos grupos de WhatsApp, e também por meio da ação desses pequenos militantes, de pessoas que estão identificadas com esse governo de alguma maneira e que atuaram em 2018, vão continuar atuando agora. E aí é que é difícil barrar a exposição dessas fake news, porque essas redes são encriptadas, esses grupos são privados, então é muito difícil você frear o compartilhamento de desinformação. E tem um outro ponto interessante que eu acho que o debate sobre fake news muitas vezes ignora, que, para além da falta de letramento digital, ou seja, a pessoa não sabe diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, o fato é que muita gente compartilha fake news, na verdade, até desconfiando que aquilo seja mentira, mas simplesmente porque aquela fake news se encaixa numa visão de mundo pré-concebida que a pessoa tem. Então, ela se encaixa como uma luva numa narrativa que a pessoa já tem, e por isso ela compartilha fake news, passa para frente, ainda que ela, no fundo, não acredite naquilo. Então, quando a gente fala na mamadeira, em 2018, não foi a mamadeira em si que definiu a eleição, mas a mamadeira ajudou a reforçar uma ideia, uma visão que as pessoas já tinham a respeito do PT, de esquerda, do pânico moral que o próprio Bolsonaro vem alimentando aí desde quando era deputado, e aquilo simplesmente se encaixou e passou adiante. Então, acho que esse vai ser ainda um problema bem grave dessas eleições, e não só por falta de letramento digital, mas porque as pessoas vão encaixar meias-verdades, mentiras, boatos nas narrativas que elas já têm como as corretas para si mesmas. Não, vou falar no encaixe da visão do mundo, Thaís, que você colocou muito bem. Nós tivemos esse vídeo aí dessa semana da Damares Alves, né, dizendo que no governo do PT queria deixar que as meninas deixassem de ser princesa. E aí, olha como o governo Bolsonaro mudou isso tudo, porque a primeira-dama apareceu vestida de Branca de Neve. Então, voltamos às princesas. Esse era basicamente o vídeo que ela fez na semana em que o Moise morreu, e sobre o assunto sobre o qual ela não falou. Eu só queria lembrar também rapidamente aqui que o Telegram era, quando ele surgiu com o mito de que era uma rede social muito mais difícil de ser rastreada, sua criptografia era muito melhor. Por isso, nós tivemos todos aqueles representantes da Lava Jato indo para o Telegram, porque lá as mensagens... E aí deu no que deu, a gente sabe. O resto, como se diz aí, o resto é história. Na edição dessa semana, na área de cultura, a editora Ana Paula Souza fez uma matéria mais uma matéria muito interessante, mais uma, de política cultural, que é, na verdade, agora o retorno aí de uns editais da Ancine, não é muito dinheiro, mas de novo a Ancine oferecendo algum dinheiro para a captação, para a produção de filmes, e, obviamente, a dúvida é para quem irá esse dinheiro,
como ele será direcionado no governo Bolsonaro. Quem conta um pouco dessa história para a gente aí é a própria Ana Paula Souza. Ana Paula, bem-vinda. Boa noite. A gente passou 3 anos ouvindo falar da crise da Ancine, uma crise que acabou sendo totalmente atribuída ao Bolsonaro num certo momento, mas que, na verdade, no caso específico do cinema brasileiro, essa crise tinha começado antes do governo Bolsonaro. É uma história rocambolesca, mas o que a matéria procura contar é como a Ancine sobreviveu a esse governo. E parece que a Ancine, de fato, sobreviveu. Desde dezembro estão sendo publicados vários editais, nessa terça-feira foi publicado mais um, e aqueles projetos que os produtores ficaram 3 anos esperando para serem liberados dentro da agência também começaram a sair. Claro que isso não significa que está tudo ótimo, né? É impossível estar. Tem uma série de problemas ainda relativos às prestações de contas com o Tribunal de Contas da União. Muitas empresas ficaram totalmente endividadas nesse período, então o setor ainda se mostra muito ferido, muito inseguro, também porque ainda estamos sob este governo, mas parece que, nesse caso, pelo menos, há uma luzinha no fim do túnel. Bem, vamos lá nas nossas considerações. Vou começar pela Thaís Reis Oliveira. Thaís, o que você indica aí para o pessoal que está nos assistindo para prestar atenção? Eu, na verdade, tenho um convite a fazer, porque amanhã a Carta Capital lança o primeiro episódio de um projeto muito bacana que a gente vem trabalhando aí já há alguns meses, em parceria com a Esther Solano e a Camila Rocha, um roteiro feito pelo Sérgio. Então, é uma série original, um podcast que vai ao ar, que serve para nos iluminar a respeito do que pensam as pessoas que ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Estreia amanhã, às 11 horas, nas principais plataformas de streaming. Eu convido todo mundo para ouvir. Por que seu tio ama Bolsonaro, né? É isso. Ainda. Porque seu tio ainda ama Bolsonaro. Nossa, preciso ouvir, hein? Ana? Pode ir? Não, chamar atenção para a pauta do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar aí algumas questões referentes à pauta eleitoral. Primeiro, a legalidade das federações partidárias e também o pedido de adiamento do prazo final para se protocolar, oficializar essas federações, que foi um pedido feito pelo PT, pelo PSB, que estão ali com dificuldades de chegarem a consensos em alguns estados, incluindo e destacando o estado de São Paulo, onde o PT tem o Fernando Haddad como candidato e no arredo do pé, e o Márcio França, que seria um nome para disputar pelo PSB, apesar de que, cada vez mais forte, rumores de que França poderia ter um plano B de sair para o Senado e, quem sabe, trocar ali uma prefeitura em 2024. Então, estamos acompanhando. Vamos lá. Maurício? Bom, eu quero fazer um convite, né? Essa edição que está chegando às bancas hoje, eu fiz uma entrevista com o Antônio Carlos de Almeida Castro, né, o Cacai, advogado, e nós vamos divulgar também ela, nós gravamos em vídeo, vamos divulgar amanhã a partir das 20 horas, então convido a todos a comprarem a revista e também a acompanhar a íntegra um Cacai inspiradíssimo, a partir das 20 horas que a gente vai postar no YouTube. E queria chamar a atenção para o seguinte, o assunto da semana que vem é internacional, né? Nós estamos, o mundo, né? O Brasil e o mundo vivendo essa questão da pandemia, né? As emergências climáticas, tanta coisa acontecendo, só que está rolando uma coisa assim, importante, né? Que é a volta da Guerra Fria. Né? Nós estamos tendo uma tensão muito grande agora na fronteira da Rússia com a Ucrânia, né? A região da Crimeia é uma região que já há 8 anos vem sendo alvo de disputa, porque ela tem 90% de população de origem russa, mas pertence, né, ao território da Ucrânia, é uma área delicadíssima, e os russos estão colocando, né, já tem mais de 20 mil soldados ali na fronteira perfilados, mas, na verdade, tem uma discussão muito grande com os Estados Unidos, porque eles querem colocar a Ucrânia na OTAN, e a OTAN tem uma regra, é tipo os 3 mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Porque se você agredir um membro da OTAN, você agrediu a OTAN toda, a OTAN defende cada membro agredido, ou seja, estamos num ponto da Guerra Fria, voltamos à Guerra Fria tantas décadas depois, porque se estourar um conflito na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, a gente realmente não sabe o que pode acontecer com o armamento que está em jogo.
Muito bem, realmente é um assunto para prestar atenção. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que teve a paciência e nos honrou com a audiência. Continue acompanhando os canais da Carta, assinem, indiquem, divulguem, curtam. E, bem, nesse caso agora, divirtam-se, tenham um bom final de semana. Thaís, Ana e Maurício também, obviamente, mais uma vez, muito honrado por dividir esse programa com vocês. E até a próxima. Tchau, Sérgio. Até a próxima, os colegas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.